Oi, sou eu. Você conhece o El Pendrive Azul, não é? Também conhecido como a primeira creepypasta do Sonic. E sim, caso você não saiba, Sonic.exe é uma cópia. Se você não acredita, vai ver alguns vídeos no YouTube. A creepypasta El Pendrive Azul foi criada por um cara chamado Sinuos. E depois que ele fez El Pendrive Azul, ele criou outra creepypasta chamada Lucia. Então o que eu vou fazer? Simples. Eu vou traduzir eu vou traduzir a história do Sinuos para o nosso português. E além do mais, eu meio que pedi para o próprio Sinuos para fazer o vídeo. Tipo, eu perguntei se eu poderia fazer esse vídeo e ele disse que sim. Então vamos começar! Acordei esta manhã com um forte calafrio entre arrepios e respirações aceleradas. Existia um mau pressentimento. Minha sala era iluminada por uma luz fraca. Em um dia nublado, estava todo apavorado e passei por momentos difíceis para lembrar do dia de hoje. Então verifiquei a data do meu celular. Era sábado 3 de setembro. Me vesti e desci para a cozinha tomar café da manhã. A simplicidade e descontração de sábado me manteve longe do terror. Por causa do susto dessa manhã, minha mãe estava na cozinha, olhando para mim com um sorriso um tanto de fome. Tenho um trabalho para você, ela disse secamente. Que tipo de trabalho? Perguntei com um pouco de interesse. A vizinha vai sair para tratar de uma papelada e você vai cuidar da filhinha dela, Lucia. Respondi que sim, sem objetar primeiro. Apesar do quão pouco entusiasmado estava, pois teria sido inútil. Naquela tarde, fui à casa da vizinha cumprir meu trabalho com muita relutância. Minha vizinha é a senhora Elisa, uma mulher de mais de meio século. Aparentemente, ela tem 2 filhas. Ela tinha uma menina de 7 anos de quem devo cuidar, e Xaviera, que era recém-nascida. Elisa estava com Xaviera nos braços, saindo de casa. Ela me deu algumas explicações sobre as necessidades da casa. Não prestei muita atenção. Quando ela finalmente saiu, Lucia me olhou com uma cara de incompreensão. Eu olhei para ela com um canto do olho e disse: Você quer fazer alguma coisa? Quero brincar de frisbee! Ela exclamou. Primeiramente eu recusei, mas ela insistiu tanto que aceitei com muita relutância. E fomos para o pátio da casa brincar e começamos a jogar frisbee. Chegou um momento em que Lucia aparentemente mostrou suas habilidades e socou o frisbee em mim de tal forma que ele escorregou das minhas mãos quando eu tentei pegá-lo. Fiquei um pouco envergonhado e irritado com isso. Me deixando levar pela raiva, soquei o frisbee tão alto que Lucia não conseguiu alcançá-lo. O frisbee caiu no meio da rua em frente à casa. Vá buscar, eu mandei. Mas foi você que jogou, exclamou ela. Aí galera, caso vocês escutam algum barulho de alguém gritando, é porque a minha família está assistindo o jogo de futebol. E por que eu não estou assistindo com eles? Porque eu não gosto de futebol. Mas enfim, continuando. Mas foi você que jogou, exclamou ela. Sim, e você não conseguiu pegar, então vai.
Insisti. Lucia correu para a rua, um pouco irritada. Aproveitei para me desligar da situação e olhar para outro lugar. Houve um momento de paz muito relaxada que terminou de repente com um som crescente do motor, seguido por um sinal sonoro alto e depois um grande estrondo. Assustado com o som alto, fixei minha atenção olhando para a rua onde ela estava deitada. Aí vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? A Lucia foi atropelada. Só que quando quando eu traduzi assim, o nosso protagonista, que não tem um nome definido, ele falou cada detalhe sobre como a Lucia ficou depois que ela foi atropelada. E quando eu traduzi essa parte, eu me perguntei: será que eu posso falar essas coisas no YouTube? Então, só para garantir que eu não seja desmonetizado, eu vou colocar para vocês uma cena de South Park. E vocês vão fingir que o Kenny é a Lucia, tudo bem? O resto do dia foi horrível. Gritaram comigo, bateram em mim e me pediram explicações, chorando. Pelo amor de Deus, eu não sabia nem a placa do caminhão. A certa altura, quando Dona Elisa tentou me estrangular e teve que ser impedida pelos paramédicos que levaram sua via embrulhada em um saco, passei o resto do dia deitado na cama meditando em silêncio. Eu sabia que por dentro foi por minha causa que Lucia morreu. Não consegui dormir à noite, por mais que o relógio tentasse de vez em quando. Continuei assim até a meia-noite. Resolvi tentar dormir, então deitei e fechei os olhos. Fiquei assim por um tempo, até ouvir uma voz. Você! Disse a voz. Aquela voz era inconfundível. Era a voz de Lucia. Fiquei com medo e acendi o abajur da mesa de cabeceira. Por que creepypastas têm que ser tão específicas? Acendi o abajur da mesa de cabeceira. Poxa, o que custa você dizer que só acendeu o abajur? A luz sutil me permitiu ver uma figura deformada, a poucos metros de distância. Era sobre Lucia depois do acidente, toda destruída. Mas apesar disso, ela estava viva e olhando fixamente para mim. O medo veio a mim como um golpe que me deixou sem palavras. O terror me permitiu gritar. Os lençóis começaram a pesar e custam muito para se mover. Lucia olhou para mim com um único olho que ainda funcionava, com a pele que era praticamente azul pálido, cambaleava de vez em quando e seus ferimentos eram vermelho morto. Sem aviso prévio, Lucia pulou para mim para me atacar. Ela me bateu com a cabeça deformada e me arranhou com suas garras enquanto eu estava tentando escapar. Lucia começou a me morder. Ela foi convertida em um monstro. A dor e o medo de que ela me causou só conseguiu acrescentar desespero e desamparo. Durante uma pausa em seu ataque violento, Lucia olhou para mim com um sorriso macabro. Meu sangue que ela havia arrancado de meu pescoço e ombro escorria de sua boca. Naquele momento, com todas as minhas forças, empurrei aquela fera com um tapa na mão e saí do quarto. Eu corri o mais rápido que pude com a intenção de fugir. Mas quando eu estava prestes a pisar no primeiro passo, tudo ficou preto. Os perigos da incerteza estavam contra mim. Imediatamente percebi que meus olhos estavam fechados. E quando abri, estava na abertura da janela.
O único lugar além do meu quarto que fica no segundo andar. Eu estava escuro. Acendi a luz desesperadamente e o banheiro iluminou completamente. Aí comecei a abrir a porta para sair dali. Não consegui mexer na maçaneta. Ela estava fechada por fora e eu estava trancado. Bati na porta desesperado. O medo me deixou sem forças para abraçá-la, para quebrá-la. Desculpa, eu errei a fala aqui. Sem outra opção, olhei para a janela e caí de... Ela? Olhei para a janela. Cair de 2 andares não me mataria, mas também não me deixaria em boas condições. O desespero e o desamparo eram meus inimigos. Fui até a janela, mas no meio do caminho, o chão tremeu violentamente. Achei que poderia haver uma réplica do terremoto do início de 2010, mas não foi assim. Foi um terremoto ainda mais forte que aquele. Durante o terremoto, a luz do banheiro se apagou e só ficou iluminado pela luz da lua que entrava pela janela. Eu não conseguia ficar de pé. Esse era o meu fim. O tremor durou mais de 2 minutos, o que para mim foram 2 horas. 2 horas intermináveis. Quando terminou a luz... quando terminou, a luz ainda estava apagada e minhas esperanças também. Não demorou muito para Lucia aparecer. Os efeitos visuais que o luar produzia nela a faziam parecer ainda mais assustadora. O sangue escorria de sua boca e ela continuava me encarando com seu olho ainda funcionando. Por favor, Lucia, por favor, me perdoe, disse eu chorando. Cuida bem dela, disse Lucia. Cuida bem dela. Depois de dizer essas palavras, Lucia desapareceu no ar, deixando um pedaço de papel cair lentamente. Eu peguei. Depois, quando me acalmei, era uma foto da senhora Elisa e suas filhas. Curiosamente, Xaviera era muito querida pela sua falecida irmã. Minha visão, pouco a pouco, começou a ficar nublada. Enquanto pensava na pequena Xaviera, até que escureceu completamente e tudo ficou preto. Acordei na minha cama. O quarto estava iluminado pela leve luz de um dia nublado. Eu nunca tive um déjà vu. Eu me vesti e fui para a cozinha. Lá estava minha mãe. Minha mãe parecia estranhamente quieta. Estava prestes a falar sobre meus distúrbios emocionais pelo acidente, quando minha mãe disse algo perturbador. Diga, meu filho, respondeu em silêncio. Eu tenho que falar algo sobre a Lucia, disse eu. Lucia? Quem é essa? Ela disse com um pouco de interesse. Fiquei confuso. Como era possível ela esquecer da Lucia? Lucia, a filha da senhora Elisa, respondi. A senhora Elisa não tem uma filha. Ela só tem uma filha, chamada Xaviera. Eu sei, mas o que aconteceu com a outra? Do que você está falando, meu filho? Ela só teve uma filha a vida toda. Ela disse de forma seca. Eu estava sem palavras e não falei mais nada. Fui até o meu quarto e verifiquei a data do meu celular. Era sábado, 3 de setembro. Ok, história de terror, ok. Com um final confuso, sim, bem confuso. Ou o nosso protagonista viajou no tempo, ou tudo isso não passava de um sonho. Mas enfim, o que vocês acharam da história?